paz do Senhor Jesus. Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. A mensagem do Evangelho é essa: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vim aqui até esse lugar para anunciar a mensagem de salvação. Eu não vim convidar você aqui para ser evangélico, não vim convidar você aqui para ser católico, não vim convidar você aqui para fazer parte de religião, porque todo tipo de religião é um meio de ganhar dinheiro. Mas Jesus Cristo disse: venham a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é suave. Aleluia, louvado seja Deus. Viemos dizer para você, nesta tarde, que o tempo está acabando. Jesus fez uma promessa, e tudo que está escrito na palavra do Senhor está se cumprindo. O Senhor Jesus disse: quando vocês verem filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, o amor de muitos esfriará, aparecerá muitos falsos cristos, muitos falsos profetas. O evangelho do reino será pregado a toda criatura, então virá o fim. Não vim aqui abrir uma igreja evangélica, não vim aqui para falar para você sobre religião, porque o que mais tem no mundo é religião. O que mais tem é a igreja evangélica, é templo evangélico, templo católico, e o mundo vai cada vez mais de mal a pior, porque os homens estão deixando de adorar o Senhor e servir ao Senhor em espírito e em verdade, para se apegar à doutrina de homens, para se apegar a engano, porque a Bíblia diz que Satanás, ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo, ele veio para dar vida eterna e dar vida em abundância. É isso que Jesus tem para dar. A proposta do Evangelho de Jesus não é dar dinheiro para ninguém. A proposta do Evangelho de Jesus não é dar carro novo para ninguém, nem dar casa nova para ninguém. A proposta do Evangelho de Jesus Cristo é que o homem se arrependa dos seus pecados e reconheça que necessita de um advogado que é Jesus, de um intercessor que é Jesus, de um Senhor que é Jesus, e não uma senhora, e não um ídolo, e não uma religião, e não uma denominação. A Bíblia diz que no princípio Deus criou o homem do pó da terra, e o diabo chegou para Eva, usando a serpente, e disse: você pode comer do fruto que Deus disse que não era para comer. E o diabo enganou a Eva, Eva enganou Adão, e a Bíblia diz que através do pecado de Adão e Eva, o pecado veio a todos os homens, a todos nós, a fim de que a Bíblia diz que todos pecaram, e distante estão da glória de Deus. E agora o que fazer para o homem não perecer, não ir para o inferno? Porque as pessoas pensam que não existe o inferno. As pessoas estão pensando que é brincadeira. Jesus, ele não veio morrer à toa na cruz do Calvário. Jesus não deu a sua vida na cruz do Calvário à toa. Não. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi para as pessoas na época da Semana Santa comer peixe no corpo, botar uma cruz nas costas, fazer um teatro e no outro dia estar na mesma vida desgraçada de pecado de sempre. O homem precisa sair da idolatria, o homem precisa deixar a religião, o homem precisa reconhecer que necessita de um Senhor e de um Salvador e seguir os mandamentos do Senhor Jesus. Desde o princípio, o Senhor deixou um mandamento para o homem. Desde o princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, o Senhor deixou um mandamento para os dois. Mas o diabo sempre foi astuto, sempre foi inimigo de Deus.
E ele fez de tudo para que o homem desobedecesse o mandamento de Deus. Mas nessa tarde eu vim dizer aqui para você, porque Deus amou o mundo, está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. As pessoas estão acostumadas a ouvirem que Deus, ele é apenas amor. Não, vou continuar na cachaça, vou continuar curtindo a minha vida, a minha mocidade, porque Deus é amor, Deus ama todo mundo. Mas eu quero dizer para você que Deus deixou um mandamento. Existe uma punição para uma quebra de mandamento. A Bíblia diz que no princípio, na geração de Noé, a Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer. A Bíblia diz que todos pecaram e distante estavam da glória de Deus. Maria pecou, os apóstolos pecaram, todos pecaram e necessitou de um Salvador. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Quando Deus olhou dos céus à terra, quando Deus desceu para olhar a humanidade, a Bíblia diz que Deus viu os homens casando homem com homem, mulher com mulher, viu os homens adorando imagem de gesso, de barro, se prostituindo, matando, roubando. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu e disse assim: Noé, olha Noé, eu vou destruir toda a raça humana, vou destruir todos com dilúvio. E Deus mandou avisar. Deus disse para Noé: Noé, avisa o povo que eles entrem na arca, que eles se arrependam, porque o propósito de Deus, o prazer de Deus é que todos se arrependam e que venham ao pleno conhecimento da verdade. E quem é a verdade? A verdade é a igreja evangélica? A verdade é a igreja católica? Não. A verdade é a Bíblia Sagrada. A verdade é a palavra de Deus. A verdade não é pastor, a verdade não é padre, a verdade não sou eu. A verdade é o que está escrito na palavra de Deus. É por isso que está escrito assim, no livro de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há meio do homem ser liberto sem ele conhecer as Escrituras. Não há meio do homem ser liberto da cachaça, da prostituição, da escravidão do pecado, sem ele ir até a Cristo Jesus. Você pode ser evangélico e continuar na safadeza. Você pode ser católico e continuar na vida de prostituição. Você pode procurar uma religião e a sua vida pode continuar do mesmo jeito pensar. Porque a religião não pode mudar ninguém. Existe um que pode mudar a vida do homem, da mulher, quando o homem nasce de novo, quando o homem... Ninguém vai escapar do juízo de Deus, nem pobre, nem rico, nem branco, nem mulato, nem índio, nem mendigo, nem usineiro, nem famoso. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. As pessoas acham que pode brincar com as coisas de Deus, mas a Deus ninguém pode enganar a Deus. Chegou o momento que Deus falou para Noé parar de pregar e entrar na arca. E as pessoas não queriam deixar suas casas e entrar na arca cheia de animal. As pessoas não queriam deixar suas propriedades, suas fazendas, suas casas e ir para um lugar que Deus tinha preparado. Aleluia! Não queriam deixar seu luxo, não queriam deixar sua vaidade, não queriam deixar seus ídolos, não queriam deixar suas religiões para obedecer a vontade de Deus, o mandamento de Deus. Noé entrou na arca e fechou-se a porta. A Bíblia diz que ninguém percebeu quando Noé desapareceu. Noé estava dentro da arca e Deus começou a mandar chuva, Deus começou a mandar água. 40 dias e 40 noites choveu e destruiu toda aquela geração. Mas quando eles viram a ira de Deus caindo sobre a terra, eles começaram a clamar, eles começaram a gritar e a dizer: abre a porta, Noé, abre a porta, Noé, porque agora nós acreditamos, agora nós cremos, Noé, que Deus falou e Deus cumpriu. O que o homem fala não se cumpre. O que o padre fala pode não se cumprir, o que o pastor fala pode não se cumprir, mas o que Deus fala se cumpre. E a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar.
bateram na porta da arca, mas foi tarde demais. Começou a chover, 40 dias e 40 noites, matou todo mundo. Todo mundo foram mortos, morreram, perderam suas vidas, sua alma, pelo fato de não obedecerem ao aviso de Deus, ao mandamento de Deus, à palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem, e mais bem-aventurados são os que praticam a palavra de Deus. Não é o que obedece o pastor, não é o que obedece o padre, não é o que obedece a doutrina do Espiritismo, mas é aqueles que obedecem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e mais penetrante do que uma espada afiada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é capaz de distinguir as intenções do coração. Jesus falando disso: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem, de Jesus. Porquanto na época da geração de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que a destruição veio e pegou a todos de surpresa. Você vai deixar a morte pegar você despreparado? Você vai deixar a vinda de Jesus pegar você despreparado, pegar você de surpresa? Louvado seja Deus! A primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos e crede no Evangelho, para que seja apagados os vossos pecados. A única maneira que o homem tem de escapar da condenação do inferno é se aproximando de Jesus Cristo através do Evangelho. Religião evangélica não vai salvar você, catolicismo romano não vai salvar você. A única forma de um homem receber salvação é unicamente por meio de Jesus Cristo, unicamente por meio do Evangelho. Ninguém consegue chegar a Jesus a não ser pela palavra de Deus, a não ser pelo Evangelho. É por isso que Satanás, o principal inimigo de Deus, tem feito de tudo para que as pessoas não venham ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é Jesus, a verdade é o Evangelho. O mundo está aí, andando de mal a pior, porque as pessoas não estão seguindo a Jesus. Infelizmente, o Deus desse século, que é Satanás, tem cegado o entendimento dos incrédulos, a fim de que eles não creiam, não ouçam a pregação da palavra de Deus. A Bíblia diz que Satanás, o Deus desse século, o Deus desse mundo não está sendo Jesus, o Deus desse mundo está sendo o diabo. Você está vendo o que está acontecendo pelo país, pelo mundo afora? Estão matando crianças, estão matando inocentes, estão matando quem encontra na frente, porque o homem tem se desviado da palavra de Deus, porque o homem tem se desviado dos princípios do mandamento de Jesus, e tem adorado a seus ídolos, seus demônios. Todo tipo de ídolo é maldito, ídolo de prata, ídolo de pedra, não importa qual seja o tipo de ídolo. A Bíblia diz que todo ídolo é maldição, e a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida eterna e dar vida com abundância. Eu quero ler um texto da palavra de Deus para você nessa tarde. Por que será que eu vim pregar aqui, nesse lugar hoje? Você acha que eu vim aqui pregar nessa tarde para pedir o seu dinheiro, ou para ganhar o seu dinheiro, igual a maioria dessas igrejas evangélicas faz? Tudo que faz é dinheiro no meio, é passando um coadorzinho de café. Não vim aqui para ganhar dinheiro com o YouTube, louvado seja Deus. Não vim aqui para ganhar nada com a pregação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz assim: dê de graça o que de graça vocês receberam. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus nessa tarde, porque a sua alma que está em risco, e é mandamento de Jesus, é ordem de Jesus. Todo aquele que serve a Jesus, que recebeu o conhecimento da palavra de Deus,
é nossa obrigação, é nosso dever. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E a condenação é essa, que a luz, que é Jesus, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, preferiram a cachaça, preferiram a prostituição, preferiram as imagens de escultura do que a Jesus. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem, adorem o Pai em Espírito e em verdade. Você não precisa de uma imagem de Aparecida, nem de Padre Cícero, nem da Maria, nem do próprio Cristo para você adorar a Deus. A Bíblia diz que imagem de escultura é maldição. Aleluia! Importa que aqueles que adorem ao Senhor, adorem o Pai em Espírito e em dor, e receber o Espírito da verdade. Livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, a Bíblia diz, livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, até o versículo 15. Você já leu a Bíblia? Você tem uma Bíblia na sua casa? Você está interessado mesmo nas coisas de Deus? Jesus disse assim: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, por mim, não é digno de mim. A maioria das pessoas anda 1 quilômetro para jogar bola para o diabo. A maioria das pessoas anda 1 quilômetro para ir para um show, ver o filho do diabo ganhar dinheiro e louvar Satanás e induzir os seus filhos à prostituição. A maioria das pessoas pagam caro para se drogar, pagam para se prostituir, porque é isso que o diabo faz. O diabo cobra caro para levar a alma do homem para o inferno. Mas Jesus não te cobra nada. Ele tem pão vivo para te dar. Ele tem água viva para te dar. Ele tem alegria para te dar. O diabo tem cocaína para te oferecer. Tem maconha para te oferecer. Tem bebida alcoólica para te oferecer. O diabo tem até religião para oferecer para o homem. Mas Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Enquanto essa geração não deixar a religião, não deixar suas imagens, seus ídolos, seus costumes que adoram o diabo, e de fato olhar para o Senhor Jesus e obedecer a Deus em espírito e em verdade, não haverá libertação, não haverá salvação. As pessoas adquirem e põem na sua casa uma grande TV, conseguem comprar um belo carro, conseguem comprar coisas supérfluas, coisas que não é pão, coisas que não agradam a Deus, mas o interesse pela palavra de Deus. Compre uma Bíblia, leia a Bíblia, se interesse pelas coisas de Deus, porque a palavra de Deus diz assim: aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Quantas pessoas envolvidas, distanciadas das coisas de Deus, andando como ovelhas para o matadouro, distantes do caminho do Senhor. Mas ninguém terá desculpa no dia do juízo. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, porque a palavra de Deus está escrita e o Evangelho está sendo pregado. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno pelos mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras.
e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vocês escutaram o que o texto da palavra de Deus diz? Não existe nenhum fogo no purgatório aqui. Não existe nenhum fogo no purgatório. O único fogo que a Bíblia diz é o fogo do inferno. Depois da morte, a Bíblia diz que segue-se ao juízo. Não adianta, depois que morrer, pagar o padre R$300 para ele fazer uma missa de mentira, para tirar a sua alma do fogo do purgatório, porque não existe fogo do purgatório. Não existe missa de sétimo dia. Isso é mentira de padre, mentira de papa, mentira do diabo. A Bíblia diz que depois que nós morremos, nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E você está pensando que o tribunal de Deus é um tribunal feito, esse tribunal aqui da terra, que os homens podem comprar, que os homens podem adulterar as leis? Não. A Bíblia diz que haverá um grande trono branco. O trono branco de Deus fala de justiça, fala de santidade. E a Bíblia diz que Deus vai juntar todos os moradores da terra. Vai juntar pobre, vai juntar pastor, vai juntar rico, vai juntar pobre, todo mundo vai estar ajoelhado diante do trono de Deus. A Bíblia diz que todo mundo vai ter que se dobrar, todo joelho vai ter que se dobrar, e toda língua vai ter que confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Talvez hoje vocês estejam se dobrando e acendendo vela para Aparecida, para Maria, para Padre Cícero, para trocar rua, não sei lá para quem. Mas só existe um Senhor, e só existe um Deus no céu, só existe um trono no céu, não existe nenhuma senhora no céu, só existe um Senhor. Talvez hoje você não creia na palavra de Deus, talvez você hoje não creia no que está escrito na palavra do Senhor. É por isso que quando Deus juntar todos os moradores da terra, todo mundo vai ter que se dobrar para reconhecer a santidade, o poder e o senhorio do Senhor Jesus. Hoje esse mundo não quer saber de Jesus. Hoje o mundo detesta Jesus. O mundo quer um Jesus pendurado na parede. O mundo quer um Jesus feito de pau, de pedra, de madeira, de gesso, para botar ele na parede, para botar ele no retrovisor do seu carro, para botar ele onde quiser manuseá-lo. Mas o Jesus que a Bíblia diz, ele é Deus, ele é o Senhor, e ele não pode ser servido por mão de homem. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito pela mão de um homem. Aleluia! Todos vão estar diante do trono de Deus. E a Bíblia diz que quando todos estiverem diante do trono de Deus, vai ser aberto os livros. Será aberto o livro da vida e o livro das obras. No livro das obras estarão escritas todas as nossas práticas, tudo que o homem tem feito, tudo que o homem tem deixado de fazer. Haverá uma leitura, haverá um julgamento. E o julgamento de Deus não será segundo a Igreja Católica, não. O julgamento de Deus não será segundo o catecismo. O julgamento de Deus não será segundo a Igreja Evangélica. O julgamento de Deus não será segundo o Espiritismo. O julgamento de Deus. Mas Jesus disse: dê de graça o que de graça você recebeu. A salvação não pode ser comprada. A salvação não pode ser vendida. A salvação só pode ser recebida quando o homem reconhece quem Deus é e quem você é. A Bíblia diz que Deus vai ajuntar todo mundo, todas as nações da terra, como um pastor ajunta as ovelhas, e vai separar também as nações, as pessoas, como um pastor faz a separação das ovelhas e dos bodes. Quem você é? Você é uma ovelha de Jesus ou você é um bode? Como que você acha que vai ser o julgamento de Deus para a sua vida?
Como você acha que Deus vai dar a sua recompensa? Que recompensa você vai receber da parte de Deus? Você sabia que nós vamos receber a nossa recompensa conforme as nossas obras, conforme as nossas ações? Deus vai julgar um por um, individualmente. A Bíblia diz que o pai não vai levar a maldade do filho, nem o filho vai levar a maldade do pai. No dia do juízo, o padre não vai estar lá não para defender você. No dia do juízo, o pastor não vai estar lá não para defender você. No dia do juízo, nem a Aparecida, nem o padre Cícero, nem ninguém, nem o prefeito, nem vereador, nem político, nem advogado vai estar lá para defender você. Porque a Bíblia diz que só existe um intermediador. A Bíblia diz que só existe um intercessor. Só existe um advogado entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É por isso que se você rezar para Maria, você vai estar perdendo o seu tempo. Se você rezar para a imagem de escultura, você está perdendo o seu tempo. Porque morto não fala, morto não ouve, morto não vê. Padre Cícero está morto, Maria está morta. Todos que nasceram foram criaturas feitas por Deus e não tem poder nenhum para ouvir, nem para falar, nem para perdoar pecado, nem para falar com Deus. Passa a vida inteira roubando, matando, se drogando, bebendo cachaça, traindo a mulher, traindo o marido, e quando morre acha que o padre, um pecador desgraçado, vai ganhar dinheiro para fazer uma missa, para tirar sua alma do inferno. Não. Se entrar no inferno não sai mais, pode ser qualquer um. É por isso que o homem precisa se arrepender enquanto ele estiver com vida. A Igreja Católica, quando um dos seus membros lá, um dos seus padres morre, ele manda fazer uma imagem e diz que agora é santo para ganhar dinheiro. Porque venda de imagem é ganhar dinheiro, venda de crucifixo é para ganhar dinheiro, igreja evangélica é para ganhar dinheiro, igreja católica é para ganhar dinheiro. Deus quer um coração arrependido. Deus quer que pessoas se arrependam e obedeçam a sua palavra por fé, através da graça do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz: porque pela graça sois salvos, isso não vem de vocês, é dom de Deus. É dom de Deus. Aleluia. Pare e pense. Se hoje você morrer, para onde é que vai a sua alma? Se hoje Deus pedir a sua alma, o que você tem preparado, para quem será? Para quem será se Deus pedir a sua vida hoje? Quem é o seu Deus? Em quem você está crendo? Em quem você está adorando? Todo mundo vai ter que ressuscitar depois da morte um dia, para o acerto de conta, diz a Bíblia. Não é morreu, acabou não. Não existe reencarnação. Isso é mentira do diabo. Jesus não reencarnou. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, com grande poder e grande glória, e disse: todo poder foi entregue no céu e na terra. Todo poder está no nome de Jesus, que fez os céus e a terra. A palavra do Senhor diz que com o coração se crê e com a boca se confessa Jesus. Aquele que confessa Jesus, aquele que no seu coração crê, ele vai obedecer os mandamentos do Senhor, que não são pesados. Você conhece os mandamentos do Senhor? A primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
Essa foi a primeira pregação de Jesus. Se arrependeu de quê? De seus pecados. E o que é pecado? Pecado é quebra de mandamento. Pecado é quebra da lei de Deus. Pecado é o homem vivendo na concupiscência da carne, agradando a sua carne, servindo ao diabo através de seus ídolos. No livro de Êxodo, capítulo 20, a Bíblia diz: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. A Bíblia diz no Êxodo, capítulo 20: não façam imagem de escultura de tudo que está em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não se dobrem diante delas, não ofereçam cultos para elas, porque eu visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Essa geração tem aborrecido a Deus, e Deus vai cobrar muito caro. Deus vai cobrar muito caro dessa geração que não quer saber de adorar um Deus espírito, quer saber de adorar um ídolo feito de barro de gesso, uma imagem de escultura, que a Bíblia diz que é maldição. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio que até o telhado de uma casa que tem uma imagem de escultura é maldita. A Bíblia diz que no céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, porquanto até as suas mulheres deixaram o uso natural com o homem e começaram a se deitar mulher com mulher, homem com homem, cometendo torpeza, cometendo pecado, mas receberão de Deus. Essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado será para quem? Você vai deixar para quem a tua bela casa? Você vai deixar para quem o que você tem construído? O que você tem feito em toda a sua vida está escrito no livro das obras. Saiba de uma coisa: o que você tem de mais importante é a sua alma. Tudo vai ficar aí. Tua mulher vai ficar, teu marido vai ficar, as coisas materiais, tudo vai ficar aí. Você vai partir sozinho para o acerto de contas com Deus. E saiba de uma coisa: Jesus não morreu em vão. Se você rejeitar o que Ele fez por você na cruz, você será condenado para o lago de fogo e enxofre para todo sempre. Aleluia! Jesus Cristo breve vai voltar. Te prepara. Leia a Bíblia. Não siga pastor, nem siga padre. Siga a palavra de Deus. Siga o Evangelho. Siga o ensinamento de Jesus. Louco, essa noite vou pedir a sua alma. E o que você tem preparado será para quem? É uma loucura não servir a Deus. E para você servir a Deus, você não precisa ser evangélico, não. Eu aconselho para você que não participe de igreja evangélica nenhuma, nem de religião nenhuma. Porque Deus não está preso dentro de quatro paredes. O poder de Deus não está condicionado a nenhuma religião. A salvação está em Jesus Cristo. A Bíblia diz que na cruz do Calvário, quando Jesus estava sendo crucificado no meio de dois bandidos, no meio de dois salteadores, um da esquerda era um bandido, o da direita era outro bandido. O da esquerda disse: tu és o filho de Deus mesmo? Desce da cruz, salva-te a ti e a nós. Zombou de Jesus, não aceitou a palavra. Sempre existe aquele que diz: não, que nada, eu faço da minha vida o que eu quiser, que nada eu quero é curtir, que nada a Bíblia é mentira, que nada Deus ama todo mundo. Sempre tem aquele que rejeita a lei de Deus, a palavra de Deus, porque quer viver na safadeza,
porque quer viver conforme os seus próprios caminhos. Mas sabe de uma coisa, a palavra de Deus diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Tudo que você faz, você vai colher. Tudo que você planta, você vai colher. Você está plantando para o reino de Deus, ou você está plantando para o diabo? O diabo dá com a mão, viu? E pega com a outra. Cuidado. O bandido da esquerda não quis saber de Jesus. Queria uma prova se Jesus era filho de Deus. As pessoas, para falar com Deus, faz uma imagem de Aparecida que não existe, uma imagem da Maria, uma imagem disso, uma imagem daquilo, e a Bíblia diz que isso é tudo maldição. Imagem de escultura é maldição, seja da Maria, seja de Deus, seja de quem for. O mandamento de Deus é: não façam imagem de escultura de tudo que está em cima do céu. O ladrão da esquerda rejeitou Jesus, mas o bandido da direita disse, o bandido da direita que estava ao lado de Jesus disse: nós estamos aqui porque nós merecemos. E disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor olhou para aquele bandido e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você vai ser igual o bandido da direita, igual o bandido da esquerda. Que posição você quer vai estar diante de Deus? Dos que creram, dos que aceitaram, dos que se arrependeram, ou daquele que ignorou, daquele que disse: não, que nada, que nada. O Senhor tem perdão para dar para o homem. O homem pode ser bandido, pode ser maconheiro, pode ser um mazio pecador. Quando ele se arrepende e deixa, Deus perdoa ele. Mas ele não precisa de uma religião para ter seus pecados perdoados. Ele precisa se arrepender e confessar Jesus Cristo, o único Deus, como Senhor. Jesus, quando estava na cruz, sendo crucificado por nós, por todo homem, por toda mulher, ele disse: Pai, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Você não precisa dar dinheiro para pastor. Você não precisa dar dinheiro para religião nenhuma. Você não precisa se dobrar diante de uma imagem de Baal. Você não precisa oferecer galinha preta para o diabo. Você não precisa mais de uma religião. Você só precisa crer no sacrifício de Jesus Cristo, confessar os teus pecados em gratidão, obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que com a morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não existe mais sacerdote, não existe mais pastor como cargo. Não existe mais ninguém responsável pela sua alma. Agora é com você e Deus, através de Jesus Cristo. Para que você é escravo de religião? Se você tem Jesus, se Ele mora dentro de você, quer ser bobo, seja, mas você não precisa mais de religião. Só existe uma intercessão entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O Senhor fez uma promessa e disse: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Guarda o teu dente para que ninguém tome a tua coroa. O juízo de Deus está vindo aí. O juízo de Deus está vindo aí. Te prepara. Para de adorar essas imagens. Para de adorar a pastor, para de adorar a padre, para de ser cego dentro de uma religião, qualquer ela que seja. E comece a servir a Deus de verdade. Os sinais estão aí.
Jesus disse que no fim dos tempos haveria engano, falsos cristos, falsos mestres. Já morreu, não pode interceder a Deus por você. Não ouve, não fala, não enxerga. Só Jesus Cristo pode ouvir você. Pare de rezar para Maria. Ela está morta. Está morta. Não ouve, não fala, não vê. E a Bíblia diz que a maldição, quando você reza para Maria, ou para o Padre Cícero, ou para Aparecida, para o Frei Damião, quem está escutando a sua reza é o diabo. E ele usa espíritos enganadores para enganar você, com falsa cura, com falso milagre. Enquanto o homem não crê nas Escrituras, ele não pode sair da condenação. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você estiver interessado em realmente conhecer a verdade, você vai ler a Bíblia e vai deixar de seguir pastor, e vai deixar de seguir padre. Se você estiver interessado realmente em obedecer, em ser salvo, você vai procurar ver os mandamentos do Senhor. Pedro, pega a minha Bíblia ali. Está na mala do carro, pega a minha Bíblia. Um jovem rico A Bíblia diz que um jovem rico chegou para Jesus e disse assim: mestre, o que eu tenho que fazer, mestre, para herdar a vida eterna? Você está interessado em receber a salvação? Ou você acha que você está dentro da igreja evangélica e você já está salvo? Ou você vai ser salvo porque você é evangélico? Você está interessado em receber a salvação? Ou você acha que você rezar para morto? Ele vai te ouvir. Mestre, o que é de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: você conhece os mandamentos? E ele disse: quais mandamentos, Jesus? Quais os mandamentos? Jesus disse: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. Sabe o que aquele jovem disse? Tudo isso eu já faço desde a minha mocidade. Jesus disse: ainda te falta uma coisa, vai, vende tudo quanto tem, reparte com os pobres, depois vem e segue-me. Aquele jovem saiu triste, porque possuía muitas propriedades. As pessoas procuram religião, porque querem prosperidade. As pessoas procuram religião muitas das vezes porque acham que vai agradar a Deus. Saia do engano. Se você não tiver uma mudança de vida em Jesus Cristo, você vai ser condenado e ser lançado no fogo do inferno. Louvado seja Deus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O diabo está aí, oferecendo os prazeres do mundo. O diabo está aí. A Bíblia diz que as cidades de Sodoma e Gomorra eram cidades da perversão. As cidades de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que lá era homem com homem, mulher com mulher. Não é isso que está acontecendo no dia de hoje? É sexo livre, prostituição a 3, a 4, a 5. E as pessoas acham que o que vale é o prazer sexual, o que vale é o divertimento da carne. Saiba de uma coisa: se você morrer no pecado, você vai para os fogos do inferno. Se arrependa e busca o Senhor Jesus enquanto é tempo. O que é pecado? Pecado não é o que a igreja católica diz, pecado não é o que a igreja evangélica diz. Pecado é o que Deus, através dos apóstolos e através dos discípulos, deixaram escrito para aviso nosso. Para aviso nosso. No livro de Levítico, a Bíblia diz: não se deitarás
Não se deitarás homem com homem, como se fosse mulher, porque a abominação é ao Senhor teu Deus. Não se deitarás mulher com mulher, como se fosse homem, porque a abominação é ao Senhor teu Deus. É abominação para todo lado, é festa de carnaval, é mulher com mulher, é homem com homem, é imagem de santo para todo lado, está todo mundo adorando o diabo. Não consegue ouvir mais a pregação da palavra de Deus, porque não quer ouvir o que a Bíblia diz. Cada um seguindo o seu caminho, cada um seguindo o seu pensamento. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o caminho deles são destruição e morte eterna. Eu vim dizer para você hoje, se arrependa, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não vá na conversa de pastor, não. Não vá na conversa de padre nenhum, não. Confira na Bíblia, porque toda religião está para ganhar dinheiro. Mas Jesus não quer o seu dinheiro. Deus não está interessado no seu dinheiro, nem no seu carro, nem na sua casa, nem na sua fazenda. Deus quer o seu corpo e a sua alma santificado para Ele. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O mundo está nessa desgraça, nessa miséria de violência, prostituição, crime, falta de amor, fome e doença, porque os homens estão adorando uma desgraça de uma imagem de Aparecida, uma desgraça de uma imagem de escultura, e não tem adorado a um Deus verdadeiro que está no céu e na terra. A palavra de Deus não foi escrita para agradar ninguém. A verdade da palavra de Deus foi escrita para libertar o homem da condenação eterna. É por isso que a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Você quer ouvir o que a Bíblia diz, ou você quer ouvir o que o padre diz? Você quer ouvir o que a Bíblia diz, ou você quer ouvir o que o pastor diz? Jesus é o caminho, não é religião que é o caminho, é Jesus Cristo. No livro de Salmos 115, a Bíblia diz assim: os ídolos das nações são feitos de barro, de gesso, de prata, de ouro. Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não ouve, tem pés, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem boca, mas não fala. Bem-aventurados são os que ouvem, bem-aventurados são os que leem, bem-aventurados são os que praticam. Sabe o que a palavra bem-aventurado quer dizer? Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. O que é felicidade para você? O que é felicidade para você? Jesus vai voltar em breve. Te prepara, te prepara. Sistema mundial tem preparado as pessoas para adorar a besta. Sistema mundial diabólico tem preparado as pessoas para adorar ao diabo. A Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. A Bíblia diz que aqueles que é rico para si é pobre para com Deus. Enquanto é tempo, entra no seu quarto, dobra os seus joelhos, não se dobre diante de pastor, nem de padre, nem de imagem. Se dobre diante de Deus somente e peça perdão a Ele. E leia a Bíblia, e ouça a Bíblia, e siga a Bíblia. Porque se você morrer acreditando que a Maria é a sua mãezinha, você vai para o inferno. Maria não pode interceder por ninguém, nem ouvir ninguém, ela está morta. Ela foi uma criatura, uma serva de Deus, que cumpriu o papel dela e obedeceu
obedecer a Deus. E você também pode ser um servo de Deus e obedecer a Deus. Se na hora da morte você rezar, Ave Maria, rogai por nós pecadores, aí é que você vai para o inferno mesmo, porque a Maria não roga por ninguém. Ela foi uma serva e uma criatura que está descansando, aguardando o dia da ressurreição dos mortos para chegar diante de Deus. Ninguém está no céu, sabia? Ninguém está no céu, nem Maria, nem discípulo, nem profeta, nem ninguém. A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, Jesus Cristo. Só existe um Deus no céu, só existe um trono no céu, só quem está no trono é Deus, e ao seu lado Jesus Cristo, seu Filho que subiu. Ninguém mais está no céu. O homem quando morre, vai para um lugar de espera, ou tormento, ou paraíso. Não tem fogo de purgatório, não tem missa de 7º dia. Isso é mentira do capeta. Por isso que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. A porta da salvação ainda está aberta. E onde é que você vai achar Jesus? Dentro de religião? Se você for para dentro de uma religião, vai arrancar o seu dinheiro. Jesus vai estar aí dentro da sua casa. Se você clamar agora a Ele está em qualquer lugar. Religião é tudo comércio. Tudo comércio. Onde tem dinheiro, onde tem troco, é comércio. Uma mulher chegou para Jesus, a mulher samaritana. A mulher samaritana chegou para Jesus e disse: Jesus, onde é que eu tenho que adorar a Deus? É no monte ou é no templo? Jesus disse: nem no monte, nem no templo. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus não pode ser representado pela imagem que é comercializada pela Igreja Católica. Deus não pode ser comercializado, nem pode ser representado pela imagem feita de barro. Deus é Espírito. Você pode ser um representante de Jesus na terra. Você pode ser a igreja do Senhor Jesus na terra. A Bíblia diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Seja morada de Deus. Deixe de adorar ídolos. Toque fogo nessas imagens. Tire isso da sua casa. Isso é maldição. Leia a Bíblia. Mande o padre ler para você. Jesus breve vai voltar. Não morra sem pedir perdão a Deus, sem pedir perdão a Jesus. E não adianta dizer: eu acredito em Deus. Não, eu acredito em Deus, eu tenho muita fé em Deus. E o que é que tem? A Bíblia diz assim: você crê em Deus, faz bem. Também Satanás crê em Deus e estremece. Acreditar em Deus não vai salvar ninguém. Ter fé em Deus não vai salvar ninguém. É preciso o homem crer, ter fé e produzir frutos que agradem a Deus. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Acredita em Deus, mas não acredita em Jesus. Acredita em Deus, mas não obedece o que Jesus ensinou. Sabe o que é que Jesus disse? Não faça imagem, não se dobre diante das imagens, não siga homem, adore somente a Deus. Jesus disse no livro de João, capítulo 14: creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Crê em Deus, mas não larga da Aparecida. Crê em Deus, mas não larga da Maria. Crê em Deus, mas não larga do Padre Cício. Crê em Deus, mas não larga da macumba. Crê em Deus, mas não larga da cachaça. Crê em Deus, mas não larga do cigarro. Crê em Deus, mas não larga da safadeza. Que adianta? E você nunca vai conseguir ser liberto
se você não ouvir, se você não ler a palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade vos libertará. O homem só consegue ser liberto da prática do pecado quando ele entrega a sua vida para Jesus, dizendo: eu reconheço, Jesus, que somente Tu é o Senhor, eu reconheço que somente Tu é o Salvador, perdoa dos meus pecados. Busca o Senhor enquanto é tempo, porque o dia da vingança de Deus está vindo aí. Deus vai mandar fogo sobre essa terra. Deus vai mandar fogo sobre essa terra. A Bíblia diz que vai vir o período da grande tribulação. As pessoas não viram nada. As pessoas estão depositando sua confiança em homem, em Lula, em Bolsonaro, em político. Ninguém vai dar jeito nessa terra, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Vai piorar. Diabo, você não precisa de imagem, nem de igreja evangélica, nem de igreja católica. Você precisa ler a palavra de Deus e converter dos seus maus caminhos e servir a Jesus Cristo em espírito e em verdade. Não durma sem falar com Deus hoje. Não durma sem falar com Deus. Através de Jesus, Deus só ouve o pecador através de Jesus Cristo. Deus não ouve ninguém rezando para Maria, nem para a imagem de escultura. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Precisa de vela para ser adorada, precisa de missa para ser cultuada, precisa de amor para ser conduzida. É um Deus vencido, não anda, não fala, não ouve, não vê. É morto e morto, não possui poder, é feito de barro, é um Deus falido, é um Deus vencido. É bem diferente do meu Cristo vivo. Eu ando com Ele, Ele anda comigo. Eu falo com Ele, e quando Ele fala eu ouço sua voz. Converso com Ele sem hora marcada, de dia, de noite ou de madrugada. É bem diferente, Ele é glorioso, Ele é o Jesus dos crentes.